Olá, tudo bem? Sou Gisele, terapeuta, e venho através do vídeo de hoje falar um pouco sobre o quanto é importante e essencial o autoconhecimento para os nossos processos de cura. Autoconhecimento já diz tudo, é algo que vai vir de você, algo interno. E para isso você vai precisar se observar diante das situações que você passa, diante das experiências que você vive, diante das ferramentas que existem hoje no campo da vida para contribuir com o seu processo de se conhecer. É somente assim, se observando, se conhecendo, se acolhendo, é que temos verdadeira disponibilidade para transformar a nossa vida. Te convido para acompanhar os próximos vídeos e espero assim, de alguma forma, ser uma facilitadora deste importante e intransferível processo que é o autoconhecimento. Só você pode fazer, só você pode absorver e empreender esses processos internos dentro de você para curar, apaziguar, dissolver e assim viver também de uma forma melhor as suas relações e os ambientes externos nos quais você contribui na jornada da vida. Espero vocês acompanhando os próximos vídeos. Beijo de luz. Seguindo a nossa jornada de autoconhecimento, diante de toda a trajetória da vida, hoje vamos falar de como a vida começa, na nossa energia da criança, na nossa infância. Quão importante é essa fase da vida? É ela que traz diversas conexões que vão se projetando na continuidade da vida através das outras relações que vamos desenvolvendo. A primeira parte a falar sobre a criança, é importante dizer que a criança é sim a continuidade da vida, a continuidade das gerações, das que vieram e das que estão se colocando no campo da vida agora. Porém, a gente precisa ter um entendimento sobre essa continuidade. Continuidade não é repetição. Continuidade não quer dizer que as nossas crianças tenham que ser como nós fomos ou somos. Continuidade da vida não quer dizer que a criança tenha que realizar os sonhos que muitas vezes não conseguimos realizar. A gente precisa compreender que a criança, ela vem vazia de experiências. Ela tem um campo de memória ancestral. Ela tem um campo de informações sociais, culturais, religiosas. E quando ela chega na vida, é através dos pais que ela vai conceber todas essas informações. O que acontece muitas vezes é que vamos repetindo esses conceitos, vamos transferindo às vezes nossas necessidades e também as nossas dores. E é claro, isso muitas vezes é inconsciente, não temos consciência. Mas é legal a gente perceber o quanto a forma da criança ser vista tem mudado há umas 4 gerações. Se a gente puxa o tempo e começa a lembrar de como era a infância dos nossos avós, bisavós, a criança era vista como um adulto em miniatura. Por isso você deve ouvir histórias na sua família de crianças que iam trabalhar na roça com 3, 4 anos, de crianças que caminhavam descalço pela cidade para ajudar os pais vendendo alguma coisa, naquele estilo de comércio que existia, de muitas trocas, né? Lá em algumas 3 gerações atrás. Então, naquela época, por mais que a criança quisesse descobrir o mundo, porque a infância é isso, uma fase de descoberta, ela não podia,
porque ela já tinha muitas responsabilidades. E isso traz uma abstração da infância, traz uma dor. Na geração seguinte, as crianças já eram conduzidas a irem para a escola. Algumas iam, outras ficavam, porque o destino delas já estava meio que decretado a continuidade da estrutura em que ela se formou. Então as meninas eram criadas para continuar os cuidados com a casa e com trazer os filhos serem mães, e os meninos eram educados para continuar o cuidado com o negócio da família, seja ele rural, seja ele um pequeno negócio. Isso foi uma transferência que foi acontecendo nesse processo entre a família e a sociedade, que essas duas áreas vão caminhando juntos a cada geração. Aí vamos para a terceira geração, que é a geração da industrialização. Então saímos do meio rural, a vida se tornou menos pesada no sentido de mantermos a vida, de termos uma manutenção, acesso a mais alimentos. A industrialização trouxe acesso a máquinas, né? Eu digo que bendita máquina de lavar, né? Nos trouxe muita liberdade, mas tudo foi se tornando mais acessível, menos dificultoso. Tanto a produção de alimentos como as nossas avós costuravam muitas vezes, porque não existiam fábricas, né? E então isso foi mudando com o tempo. Conforme foi mudando essa estrutura de trabalho e a sociedade, foi mudando as dinâmicas das famílias e a forma de se ver a criança. Nessa fase da industrialização, que viemos para a cidade, as mulheres começaram a participar do campo de trabalho fora de casa, porque dentro de casa, vamos combinar, sempre tem trabalho. E eu gosto de dizer que hoje em dia a mulher não é dona de casa, todos são donos da casa e cada um deve exercer um certo papel. Mas isso é uma conversa para outro dia. Continuando essa visão, dessa perspectiva da mudança da família, da sociedade, a criança também se tornou vista de um jeito diferente. Então a criança já não precisava mais trabalhar, ela precisava ir estudar. Mas com a mãe indo trabalhar fora, nem sempre tinha com quem ficassem as crianças. E aí foi se instituindo a educação infantil, que a gente concebeu no início como uma creche, um lugar onde a criança pudesse passar o dia, receber alimento e brincar. Nessa fase aí as crianças tinham uma certa liberdade para ser. O que foi configurando uma certa dificuldade foi essa sensação de distanciamento do convívio mais familiar. Gerações passadas a família estava sempre junta, mas estava sempre fazendo muitas coisas. E quando os pais foram fazer as coisas mais fora de casa, mais fora do campo da família, né, da sua estrutura física, né, material, vão para uma indústria, vão para um comércio, aonde ficou a criança? O lado positivo é que ela parou de ser vista como adulto em miniatura. E dessa fase a gente começou a reconhecer as necessidades da criança. Necessidade não é só ter o que comer ou onde ficar, né? Ou até ter com quem estar nas brincadeiras, com as antigas tias recreadoras, com as vizinhas e até muitas das estruturas familiares, as crianças menores ficavam com os irmãos mais velhos. Hoje, isso já não é possível. Hoje a estrutura já é outra, você percebe? Agora, a sociedade muda, a estrutura familiar muda e o olhar para a criança muda. Hoje estamos nos tornando mais conscientes dessas necessidades da criança. A criança vai muito além dessa estrutura física de alimento e cuidado. Ela precisa ter as suas necessidades emocionais vistas como algo natural. Se ela chega vazia de experiências, ela começa a descobrir o mundo através dos pais. E esse mundo se torna visto como bom
através de como ela se sente nessa importante estrutura familiar. E dentro desse contexto, a forma como a gente encaminha a criança hoje para um cuidado de terceiros, seja alguém que vem na nossa casa cuidar da nossa criança, ou uma estrutura fora, uma escola, esse olhar da criança precisa ser visto, essa necessidade de ela sentir. E como ela se sente vai moldando a sua ideia de mundo. Por que que isso é tão importante? Porque é isso que vai ficar na vida desse ser humano, que está num estado infantil, mas que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E essa estrutura motriz que é a infância vai permanecer. Por isso que eu digo que muitos dos atendimentos de psicoterapia têm a ver com a gente resgatar essa criança que existe dentro dos adultos. E que bom será, porque eu deixo assim aberto para que a gente que vai se tornando pai, vá se preparando, pais e mães, para a importância que é esse tempo, essa atenção e essa dedicação ao dar continuidade à vida, né? Através de trazermos os descendentes. Vem toda aquela estrutura ancestral, tudo aquilo que a gente já falou, que a teia da vida chega de muito longe e que foi tecendo através de tantas gerações. Cada geração dá o seu melhor. Se a gente nutre esse olhar de profundo respeito e gratidão ao que foi lá atrás, a gente tem liberdade, permissão para ser agora. E essa liberdade e permissão começa na infância. Deixa eu voltar para o meu script. Então, a continuidade da vida vinda em cada criança é descobrir o mundo e encontrar a sua essência, a sua energia, para que ela possa contribuir com o mundo. Porque a continuidade da vida é a nossa energia em movimento nas outras relações. Base familiar, depois escola, depois trabalho, depois relacionamento a dois, depois trazendo outras vidas adiante. Aí você vai dizer, Gi, mas a criança não vem vazia, porque a gente, né, muitos de nós compreende a vida como um contínuo de aprendizagem e evolução. Então, até nesse sentido, vale um adendo, né? Para quem acredita que já vivemos muitas vidas, muitas jornadas através desse processo reencarnatório, ou até dentro das gerações que estão passando e hoje nós vivemos a nossa experiência. A criança vem vazia no sentido de que ela está aberta. Ela está aberta para absorver tudo que é agora. Essa é a principal experiência. É o agora. Gerações passadas passaram. Gratidão, vocês têm um lugar no coração. Gratidão pela vida que veio até mim. Outras vidas, outras experiências. Mas a que valida quem eu sou é o que eu posso ser agora. E aí nesse aspecto, temos que ser esse espaço vazio para abraçar a vida sobre uma compreensão maior, sobre estímulos mais positivos, criar experiências e memórias positivas dentro do estado infantil, reconhecer as emoções e não reprimi-las. E mais importante, também trazer as emoções como algo natural, algo sensitivo, humano, essencial para a felicidade. Aí também temos que parar de projetar nas crianças aqueles sonhos que não vivemos. A continuidade de serem como nós somos. Lembra? Permissão e liberdade para ser. E o nosso papel de pais é orientar para trazer a capacitação daquilo que é de cada criança. A sua inteligência, se ela é mais emocional, se ela é mais matemática, e nisso ir conduzindo as suas dificuldades. Tá com uma dificuldade em interação social. Aí vem o nosso papel de pais de vir buscar a informação
de como isso ser bom para a criança. Senão a gente diz assim, no meu tempo, eu jogava bola, eu fazia natação, eu fazia inglês, eu estava sempre com outros grupos. Isso foi você. Às vezes o seu filho, a sua criança, pode não ter esses mesmos interesses, pode não ter essas habilidades, e então a essência é a gente descobrir como acessar aquilo que eles necessitam e como corresponder para que a gente possa ali levar algo que contribua para aquela deslanche. Não é um processo fácil, mas somos capazes. Não existe pais errados. Existem sempre, somos os pais certos para os nossos filhos. Não existe criança errada. Cada criança é certa para o pai e para a mãe pela qual veio. Finalizando esse vídeo, é sempre muito empolgante falar sobre a infância, porque é o que toca a minha alma desde sempre, desde o yoga para criança até onde cheguei agora, que é com a psicanálise, psicoterapia, com as constelações. Olhar para a criança, seja ela num estado infantil, tem menos de 7 anos, seja ela no adulto que você é agora. Esse é o grande objetivo de tudo que eu fui abraçando nessa minha própria jornada de autoconhecimento e no desenvolvimento de capacidades para acolher essas crianças e ajudar, buscar contribuir para que sigamos mais leves e mais felizes. Ok? Então lembra, não existe criança errada, nem pai errado. Somos os certos, recebemos os certos e agora vamos buscar conduzir com mais consciência, com lucidez, clareza, amorosidade as próximas gerações. Beijo de luz. Namastê.